Shalom, Leculam, paz de Deus a todos. Estamos aqui na ICUI, São José do Rio Preto, Igreja Cristã Universal Independente, aqui na rua Benedito Lourenço, número 135, Jardim Vitória Régia. Aqui é um bairro anexo aqui do Jardim Soraya. E nós estamos estudando às quartas-feiras e nós escolhemos um tema aí falando um pouquinho sobre sentimentos, sobre depressão, falando sobre ansiedade, esses assuntos aí que hoje é tratado, né, como o mal do século, né, mal do nosso tempo, e ainda mais agora em tempos de pandemia do coronavírus, né, um tempo que nós passamos aí de reclusão, né, no fica em casa, foi necessário, mas isso trouxe certamente outros distúrbios, além dos distúrbios econômicos, mas também os psicológicos e provavelmente muitos psicossomáticos. E então nós vamos começar orando, vai convidando aí quem você ama, vai compartilha, né? O importante aí é você compartilhar, porque entendo que nós vamos falar de Bíblia, tá, querido? Eu não sou psicólogo, nem psiquiatra, nem psicanalista, nem psicoterapeuta. Mas eu sirvo melhor psicólogo, melhor psiquiatra, o melhor psicanalista, eu sirvo ao melhor psicoterapeuta do universo, a saber, Yeshua HaMashiach, o Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que foi morto, mas ressuscitou o terceiro dia, e hoje ele intercede por nós, está lá à direita do Pai, ele enviou o Espírito Santo para estar nos guiando, e ele vai nos guiar aqui nesse estudo. Pai, Senhor, eu quero te agradecer pelo privilégio que temos de estar em tua casa, nessa tenda, nessa congregação, nesse lugar que é o lugar que foi separado para a adoração do teu santo nome. Te louvamos, te bendizemos, porque tu és soberano, porque tu estás no controle de todas as coisas, não há nada que escapa ao seu golpe de vista, a terra está coberta pelos teus olhos o tempo todo. Tu conheces, Senhor, o nosso levantar, o levantar de cada um de nós, o nosso deitar. Ainda a palavra não chegou à nossa boca e tu já conheces, porque tu sonda os nossos corações. Te louvamos nessa noite pelo privilégio de estar aqui. Eu quero abençoar, Senhor, aquelas pessoas que vão estar nos seguindo aí nessa live, que vão estar recebendo essa palavra. Pai amado, que eu entendo que a tua palavra tem códigos escondidos e que tu revela, Senhor, a quem tu quer. Tu revela aos simples, revela aos humildes, aos incultos, exatamente para confundir os sábios, ó Deus. Pai, eu te louvo, bendigo o teu santo nome. Toda honra, toda glória seja dada a ti. Cobre-nos com teu sangue nesse lugar. Não permita que nós venhamos falhar, Senhor, ao proferir a tua palavra. Que nada que seja humano venha aqui, Senhor, ressaltar de mim, mas que seja aquilo que é a vontade do Teu Espírito, pois o Teu Espírito revelou a Escritura, e o Teu Espírito pode revelar exatamente aquilo que está escrito, para a glória, para a honra do Teu nome. Abra nossa mente nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje nós vamos falar de um personagem, né, um profeta chamado Irmeyahu, que traduzido, transliterado, é Jeremias, profeta Jeremias. Nós vamos ler o capítulo 20 e vamos ler o versículo 18. Então nós estamos falando aqui de alguns personagens
que tiveram momentos de ansiedade, depressão, amargura, e nós vamos entender o que aconteceu. Capítulo 20 do livro do profeta Jeremias, versículo 18. Por que saí do ventre materno? Somente para contemplar sofrimento, viver triste e terminar os meus dias profundamente decepcionado? Eu vou ler um pouquinho antes. Mas esse aqui é o ápice. Por quê? É uma pergunta, né? Uma pergunta profunda. No mesmo capítulo, versículo 14. Maldito o dia em que eu nasci. O dia em que minha mãe me gerou, não seja abençoado. Maldito seja o mensageiro, preste bem atenção, que levou a notícia a meu pai e o deixou muito feliz quando comunicou: nasceu-te um filho homem. Seja aquele homem como as cidades que Yahvé destruiu sem piedade, que ele ouça gritos de socorro pela manhã e gritos de guerra ao meio-dia. Mas Deus não me matou no ventre materno, nem fez da minha mãe o meu túmulo, e tampouco a deixou permanentemente grávida. Olha a profundeza do negócio. Aí ele termina dizendo: por que saí do ventre materno? Ele termina perguntando: por que eu saí do ventre materno? Somente para contemplar o sofrimento, viver triste e terminar os meus dias profundamente decepcionado? Ele faz uma pergunta e fica aí no ar. Bom, eu queria primeiro, antes da gente entrar no propriamente dito o estudo, só um instantinho, por favor. Aleluia. Tá tudo certo aí. O som tá chegando bem para vocês aí. Comenta aí que a minha secretária tá ali. Minha secretária tá... Oi? Amém. Chama todo mundo aí. Você botou o WhatsApp aí? Botou? Amém. Queridos, vamos lá. Jeremias. Jeremias é filho de um sacerdote chamado Ilquias. Ele era, na verdade, de uma linhagem sacerdotal. E Jeremias teve um chamado muito complicado, assim, num ponto de vista humano, né? Ele não teve uma carreira profética muito fácil. Vamos pensar o seguinte: Deus, quando chamou ele, proibiu ele de se casar. Proibiu dele formar uma família, porque entendia que aquele tempo não era um tempo bom para se ter filhos, era um tempo terrível. A vida de Neemias foi a vida e o ministério de Neemias foram de muita solidão. Ele foi um profeta solitário. E pense bem o seguinte: num tempo em que Israel estava, embora se afastando de Deus, mas que Israel, ela estava vivendo um momento de prosperidade, de um nível de prosperidade,
não era uma plenitude de prosperidade, mas era um nível de prosperidade, aparece Jeremias profetizando que eles seriam levados cativos por Nabucodonosor. Então pense assim a aceitação disso. Imagine hoje, nós estamos muito bem, aí aparece alguém e vai falar assim, olha, vai vir uma outra pandemia. Você imagina aqui o seguinte, a gente está saindo de uma, em nome de Jesus, eu profetizo, nós estamos saindo de uma pandemia. Aí aparece alguém dizendo, ó, vocês estão felizes aí porque estamos saindo de uma pandemia? Quero dizer para vocês, está vindo outra. Vai acontecer com esse cidadão o que aconteceu com Neemias. A palavra de Deus diz que o sacerdote, ele, que tem um nome até esquisito, esse sacerdote, meu Deus, eu anotei aqui até para destacar, e eu até destaquei uma tradução desse nome. Esse sacerdote mandou prender Neemias. Neemias foi espancado. Vamos ler aí no capítulo 20 ainda, versículo 6. Vamos lá. Versículo 6. E tu, Pazur, e todos os moradores da tua casa, ireis para o cativeiro e irás para a Babilônia. Ali morrerás e será sepultado, tu e todos os seus amigos, aos quais profetizaste com falsidade. Pazur, ele manda prender Neemias por causa da profecia dele, e eu creio que Neemias aqui ele profetiza no templo, Jeremias profetiza no templo, e ele manda prender, e não só prender, porque aqui no capítulo 1 então, em hebraico é Pashur, Ben Imer, ou seja, Pazur, filho de Imer, o sacerdote que era superintendente da casa de Yahvé, o templo do Senhor, ouviu Neemias pregando essas profecias. Então Pazur mandou espancar o profeta e prendê-lo no tronco, que havia junto à porta superior de Benjamim, no templo do Senhor. Na manhã seguinte, quando ele mandou soltá-lo do tronco, Jeremias lhe profetizou, ele disse o seguinte: Yahvé já não o chama Pashur, mas sim Magor Missaviv, isto é, terror ao seu redor. Na verdade, terror por si mesmo, essa palavra é terror por si mesmo, ou seja, você produz o seu próprio terror. É uma palavra terrível isso. E nós sabemos que antes de Jeremias morrer, essa profecia começou a se cumprir, porque Nabucodonosor começa mesmo a sitiar a cidade, começa a levar os judeus, os hebreus, para a Babilônia, e mais à frente você vai ver que Jeremias, ele é mais preciso com relação a essa profecia, porque ele fala em 70 anos de cativeiro. E nós sabemos que isso vem culminar lá nos tempos do profeta Daniel, e ele é um dos israelitas que são levados para essa terra. Então, quando Jeremias, ele, nesse capítulo, ele começa a descrever essa situação dele, essa tristeza dele, ele, na verdade, ele está vivendo um momento de caos pessoal. Quero que você entenda o seguinte: existe aqui um quadro de depressão, eu creio que uma ansiedade profunda, tudo isso cerca esse profeta. Porém, eu quero que você entenda o seguinte: começa com um ministério conturbado, uma vida de solidão, uma vida reclusa, e depois agora, ele, por causa daquilo que Deus coloca na boca dele para ele falar, ele é espancado.
No versículo, entre os versículos 7 e o versículo 10, lamento e o apelo de Jeremias, esse é o título. Senhor, tu me persuadiste e eu fui convencido. Foste mais forte do que eu e prevalecestes. Sou ridicularizado o dia todo. Todos zombam de mim. Meu Deus, eu sinto um mover forte aqui, por causa da vida desse homem. No versículo 8 ele fala, pois sempre que falo, grito e clamo, violência e extermínio. Por isso a palavra do Senhor trouxe intimidação e insulto. Trouxe-me, intimidação e insulto o dia todo. Ou seja, por causa da palavra que Deus colocou na boca dele, ele era insultado, ele era intimidado. Eu creio assim, se você continuar falando, eu vou te dar outra coça. Eu vou te mandar prender você no tronco de novo, você vai apanhar de novo. Ele era intimidado todos os dias. No versículo 9, contudo, se eu disser, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse, oh meu Deus, em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto, tentando contê-lo, já não posso mais. O 10, ouço muitos comentando, terror por todos os lados. Denunciai-o, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos esperam que eu tropece e dizem, talvez ele se deixe enganar, então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos. Ele está falando dos amigos. Jeová na causa. Yahvé nesse, meu Deus do céu. Oh Jesus. No versículo 11 em diante, olha, preste bem atenção. Mas Yahvé, preste bem atenção, querido. Mas Yahvé está comigo, como um poderoso guerreiro. Por isso os meus perseguidores tropeçarão e não prevalecerão. Serão grandemente, preste bem atenção, é profundo isso. Serão grandemente humilhados por seu insucesso, desonra eterna, que jamais será esquecida. Tu, pois, ó Senhor dos Exércitos, que pões à prova o justo e vês os pensamentos e o coração, permite que eu veja a tua vingança sobre eles, porque confiei a minha causa a ti. Queridos, hoje eu estava conversando com um grande amigo, um pastor amigo, que há um tempo atrás, ele sofreu uma injustiça. Ele foi roubado, seu ministério foi assaltado, levantaram-se uma rebelião, e você sabe que toda rebelião, ela tem manipulação de pessoas, ela tem enganação de pessoas, ou seja, um grupo que domina a arte do falar, ela manipula informações, ela distorce falas, e com esse talento, eles foram minando pessoas, e esse grupo de pessoas normalmente se iram, e se levantam, e promove a rebelião. Lembra que eu falei lá, e eu vou voltar nesse texto lá de Davi, nós vamos voltar nessa leva de estudos, nós vamos voltar. O que acontece? Quando Absalão se levanta contra Davi, ele descobre que tem um monte de gente descontente. Tem um monte de pessoas que não foram favorecidas pelo rei Davi. E o ser humano, ele tem, assim, notadamente,
o costume, a cultura do favorecimento. Se ele não for favorecido por A ou por B, mas for pelo C, ele se partidariza pelo C. Nós vamos ver isso dentro de qualquer religião, nós vamos ver isso dentro de qualquer instituição social, seja clube, nós vamos ver isso na política, nós vamos ver isso no mundo empresarial. Se o fulano fala a verdade, ele é mal visto, ele vira a ovelha separada do rebanho precioso. Aquele rebanho que, vou usar a expressão, berra sempre aquilo que o seu pastor quer ouvir. Meu Deus. Então, quando Absalão resolveu fazer rebelião, ele tinha um exército junto com ele. E esse pastor amigo meu, ele passou por isso. E foi muito triste, é triste. Uma rebelião é um caos, uma dor. Eu sei disso, que eu estava muito próximo. E a gente sabe a dor que fica na pessoa. E embora eu não saiba na totalidade, porque eu não sei o que estava na mente dele, quando ele deitava a sua cabeça no travesseiro. Mas eu sei que ele sofreu com essa perda, com as coisas que foram ditas, com as coisas que foram apontadas. Mas nós sabemos aqui Jeremias, ele sabe de quem eu estou falando, o pastor sabe que nós conversamos sobre isso hoje, e eu falei que ia pregar sobre isso, que eu ia ministrar uma palavra sobre isso. E nós vemos aqui Jeremias, olha, amados, ele não se vingou, preste bem atenção, a vingança não pertence a nós. Mas ele no versículo 11 ele fala, mas Yahvé está comigo, como um poderoso guerreiro. Por isso, os meus perseguidores tropeçarão e não prevalecerão. Serão grandemente humilhados por seu insucesso, desonra eterna, que jamais será esquecida. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que pões à prova o justo e vê os pensamentos e o coração, permita que eu veja a tua vingança. Ele não está falando a minha vingança. A tua vingança. A vingança pertence a Deus. Aí você vai falar assim, mas irmão, aí você está defendendo a vingança? Não a minha, não a vingança dele. Não a vingança desse pastor amigo meu, não a minha vingança, quando eu também sofri eu sofri, na verdade, calúnia e difamação. Não é a minha vingança, que na verdade, quem conhece a minha esposa sabe que com relação a isso eu descansei. Eu respirei e me tranquilizei. E Deus, assim como fez com Jeremias, permitiu ver a vingança dele. Porque essa vingança, querido, ela se chama colheita. Preste bem atenção. A vingança de Deus, ela tem um nome. E não é vingança, é colheita. Então eu quero que você que está em casa hoje, que pense o seguinte, antes de você se levantar contra o seu patrão, antes de você se levantar contra o seu pai, antes de você se levantar contra o seu encarregado, antes de você se levantar contra o seu pastor, lembre-se que existe uma lei criada por Deus. É a lei da semente. O mundo trata essa lei assim, quem semeia vento, colhe tempestade. Preste bem atenção. Porque a colheita, nós vivemos, eu colhi hoje o que eu plantei ontem. Esse ontem não significa exatamente um dia após hoje. Eu estou colhendo hoje o que eu plantei no meu passado. E eu vou colher amanhã o que eu estou plantando hoje. Então, se você pensar, antes de insurgir uma rebelião, se você pensar na colheita que você vai ter lá na frente,
eu acho que você revoga esse ato e você volta atrás e não o comete. E se nós olharmos para toda a Escritura Sagrada, nós vamos ver todas as rebeliões, como que ela foi tratada. Vamos começar no céu. A Bíblia diz que Deus expulsou a terça parte dos anjos do céu, porque eles participaram de uma rebelião. Meu Deus, eu não sei nem por que eu estou indo para esse lado, né? O negócio era o sentimento lá de Jeremias. Então nós precisamos entender que a vingança de Deus tem um nome. Ela se chama colheita, entendeu, Sara? A vingança de Deus se chama colheita. Você que está em casa, repita isso. A vingança de Deus chama-se colheita. Ou a vingança de Deus é igual a colheita. Amém? Jeremias fez essa oração, né? Permita que eu veja a tua vingança sobre eles, porque confiei a minha causa a ti. Então é o seguinte, se você hoje também, aí eu quero abrir um outro parêntese aqui, porque eu confiei a minha causa a ti. Se alguém te caluniou, te difamou, aí eu elogio esse meu amigo. Esse meu amigo tinha informações para abrir um processo. Ele tinha informações, dados e provas e testemunhos para ir lá na justiça dos homens, que seria justo. Ele tinha tudo isso formado para chegar lá e abrir um processo e quem sabe até ganhar um dinheiro. Mas ele escolheu fazer, cara, é lindo isso, meu Deus do céu. É homem de Deus, cara, eu te amo, meu querido. Ele escolheu, calar. Ele fez igual Moisés, ficou quieto. Ele foi chorar aos pés do Senhor. E amados, nós não podemos nos vangloriar, mas nós precisamos entender quando começa o processo de tratamento de Deus. Nós precisamos entender. E só pedir misericórdia. O nosso papel é pedir misericórdia. Meu Deus, preserva isso, preserva aquilo, tem misericórdia. Então Jeremias, debaixo de toda essa perseguição, ele fica abatido. Ele fica mal-humorado, talvez seria essa a expressão. Ele fica o que a gente chama de down. Ele, como também Jó passou por isso, ele chega a mencionar, bom seria que não existisse o dia que eu nasci. A Bíblia está deixando esse relato para nós, querido, para nós sabermos o seguinte, que nós podemos ficar assim, deprimidos, nós podemos ficar down, nós podemos ficar ansiosos, nós podemos ficar abatidos, tristes, mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Nós podemos passar por todo esse processo, mas essa história nos deixa um relato seguinte: Neemias viu o cumprir da palavra. Então isso ele serve de estímulo com relação ao que os americanos chamam de hope, a esperança que Deus vai realizar, que Deus vai fazer, que Deus vai cumprir. Então, querido, eu quero te dar esse dado, essa informação nessa noite, para que o teu espírito seja alegrado no Senhor. Você está passando por perseguição, porque hoje eu trato de uma depressão, ou de uma tristeza profunda, ou de uma amargura de alma, acarretada por uma perseguição, uma calúnia, uma tortura, que a pessoa está passando. Está entendendo comigo? Você pode estar passando hoje um momento terrível, de dor, de luta, de perseguição, pode estar, e por isso seu coração está fortemente abatido. A pessoa pode chegar e falar para os outros coisas que você não falou.
expressões que você não falou, de coisas que você não fez e ela falar que você fez. E isso vai te causar dor. As pessoas podem estar espancando a sua moral. As pessoas podem estar promovendo um espancamento da sua integridade pessoal. Elas podem até, porque as pessoas é o seguinte, quando elas não conseguem achar um defeito em você, se elas querem te destruir, elas vão provocar esse defeito. Elas vão provocar, elas vão criar um defeito, elas vão fazer através da calúnia ou da difamação, que são duas coisas diferentes. Uma fala de moral, a outra fala de crimes, né? Coisas que você infringiu a lei. Então, as pessoas vão fazer isso. E isso vai lhe causar dor, é natural. O ser humano ficar triste quando alguém fala de algo de ruim que a pessoa teria feito, mas ela não fez. Isso é ruim. Às vezes as pessoas não conseguem te destruir, então elas vão destruir a sua reputação. Elas vão dinamitar a sua base de reputação. Às vezes você fala uma coisa e elas criam uma narrativa, uma interpretativa diferente e manipula, distorce para destruir a sua reputação. Isso nós estamos vendo acontecer a todo tempo. Em todas as instituições, não tem salvaguarda de nada, em todas elas acontece isso. Sejam as religiosas e as seculares, sejam as profissionais, sejam em todas as áreas, querido. Em todas as áreas. Jeremias sofreu, Jeremias estava triste, Jeremias estava abatido, estava com dores no corpo e na alma, foi espancado. Então ele deseja não ter nascido. Coitado, ele chega até, você vê como é que a pessoa assim, eu vou dizer aqui, como crítico, você vê que ele perde até a razão. Seja aquele homem como as cidades que Iavé destruiu sem piedade. O que ele está dizendo? Ele está amaldiçoando a pessoa que ficou sabendo que a mãe dele deu à luz a um homem. Para um hebreu, principalmente naquela época, ter um filho homem era uma honraria, era muita honra, um filho varão. Então aquele homem, creio eu, que um criado ou até mesmo um parente, corre lá no templo, porque o pai era um sacerdote, estava trabalhando no templo, estava trabalhando para o Senhor. Aquele homem sai correndo e entrega a boa nova. Deus te deu um filho homem. Mas aqui Jeremias está amaldiçoando esse cidadão que deu uma boa notícia. Para nós vermos o nível de amargura. Quando a gente entra em amargura, a gente comete essas falhas. Eu vejo aqui uma falha. Eu posso dizer até uma ignorância, porque Deus não levou em consideração. Tenho certeza que Deus não levou em consideração. A Bíblia diz isso, que Ele não leva em consideração o tempo da ignorância. Foi uma ignorância promovida pela irracionalidade da amargura da alma. Entenda isso nessa noite. Então, o que nós precisamos aqui entender? Para a gente botar um ponto final nessa personagem hoje, e para que você entenda o que Deus está falando com você. Eu já falei, você pode passar por tudo isso, por calúnia, por difamação, por injúria. As pessoas podem espancar a tua moral, as pessoas podem querer te diminuir além daquilo que você está pronto para ser diminuído, porque a Bíblia diz que nós precisamos nos humilhar mesmo. Mas a grande certeza é que Deus vai te honrar, querido. Jeremias, eu falei aqui, né, do meu amigo podia ter ido na justiça e podia ter arrebentado.
Mas ele fala o seguinte, ó: tu, pois, ó Senhor, não vou ler a última parte, porque confiei a minha causa a ti. Ele não procurou a vara civil. Ele não procurou a segunda instância, a terceira instância, ele não procurou o STF. Ele confiou a causa dele a Yahvé. Parabéns você, meu amigo pastor, meu mentor, meu companheiro de batalha. Você confiou a tua causa a Yahvé. E Yahvé promove o tempo todo colheitas. O que você semeou, você vai colher. Quando o mundo diz quem semeia vento, colhe tempestade, é porque a colheita sempre será multiplicadas vezes maior do que a semente. Do que a semente. Você pega um carocinho de milho, joga numa cova adubada e rega. Vai crescer um caule, vai florar, vai nascer de 3 até 5 espigas. Cada espiga vai ter de 50 até 100 grãos. Multiplicou? Era 1 grão. Olha como multiplicou. A mesma coisa vai acontecer, vamos pensar numa manga, um carocinho de manga, joga na terra, cresce uma árvore, depois, dependendo da forma que você trata, já vi no meu quintal, quando criança, um pé de manga que dava manga 2 vezes por ano. Isso, a não ser que ela receba uma praga, vai ser pela vida inteira. Então, a colheita sempre será muitas vezes maior, multiplicadamente maior do que uma semente. Então, você tem essa certeza que Deus é o seu juiz. Hoje eu conversava com uma advogada amiga que nos abençoou numa causa. Como eu sei que Deus vai abençoá-la? Porque ela nos abençoou de forma grandiosa. E eu sei que Deus vai prosperar ainda mais, porque ela já é próspera. Então a semente é assim, aquilo que você faz de bom, você colhe. Jeremias confiou a causa dele ao Senhor. A quem você está confiando a sua causa? Você está aí todo deprimido, você está aí todo triste, você está resmungando, mas será que você está falando sobre a tua causa com todo mundo e está deixando de falar da tua causa com o Yahvé? Yahvé, um dos nomes dele é Tzidkenu. Eu traduzo como justo juiz. Justo juiz. Ele não é um juiz qualquer, porque juiz tem um monte por aí. Ele é o justo juiz. Ele é que sabe qual sentença. Ele sabe quando fazer. Ele sabe quando não fazer. Ele sabe o melhor. Ele nos julga o tempo todo, segundo as nossas palavras e os nossos atos. E a justiça dele chama-se colheita. Quero estar orando por você que se encontra aí numa situação equivalente a Jeremias. E eu quero falar para você, Jeová está contigo como ele estava com Jeremias. Vai doer? Vai, mas Jeová está contigo. Vai ser deprimente? Vai, mas Jeová está contigo. Vai ser difícil? Vai, mas Jeová está contigo. Ele é o teu juiz. Se tiver alguém querendo aceitar esse Jesus como Salvador, aceitar esse Jeová, que é o justo juiz, é o Tzidkenu, para ele te socorrer nessa sua causa, eu te convido nessa noite a levantar a sua mão e orar comigo assim: Senhor Jesus, não está fácil. As pessoas estão dizendo que eu fiz o que eu não fiz. As pessoas estão falando que eu falei o que eu não falei. As pessoas estão dizendo que eu estava onde eu não estava.
As pessoas estão dizendo que eu ganho o que eu não ganho. As pessoas estão dizendo que eu abuso quando eu não abuso. As pessoas estão espancando, Senhor, a minha moral. Pode orar assim. Deus, eu preciso de um juiz. Eu preciso de um socorro. Fala para ele assim: Hosana, salva-me. Repita: Hosana, salva-me. Repita mais uma vez: Hosana, salva-me. Deus, tem misericórdia da minha alma. Minha alma está abatida. Minha alma está cheia de amargura. Mas eu quero ouvir a tua voz. E eu creio que nessa noite essas palavras que foram ministradas são a tua voz. E eu quero me declarar que eu preciso de ti, preciso da salvação, preciso do seu socorro. E eu entrego a minha vida, o meu coração a ti nessa noite. Vem morar em mim, Jesus. Fala para ele isso. Vem morar em mim, Jesus. Vem morar em mim. Senhor, eu quero orar por essa vida, Senhor, que teve a coragem de fazer essa oração. Ó Deus, meu Deus, eu não sei onde ela está, Senhor, eu não sei o nome dela, mas Tu a conheces, Senhor. Quando ela ainda estava no ventre da sua mãe, Tu já fazia menção do nome dela, Pai. Eu quero Te fazer um pedido, Senhor, nessa noite. Dá uma experiência de contato vivo e eficaz contigo agora, Senhor. Agora, Jesus. Que o Teu Santo Espírito a visite agora, Senhor. Que o Teu Santo Espírito a conforte agora, Jesus. Oh, Deus, em nome de Jesus. Ah, Deus, eu sinto algo aqui que eu creio que essa pessoa está sentindo, Senhor, uma amargura que chega a doer, Senhor, o diafragma. Eu estou sentindo isso aqui agora, eu sinto que essa pessoa está sentindo isso. Eu ministro sobre ela agora um refrigério de alma. Ah, Deus, derrama um espírito que refrigere a alma dessa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abraça, Senhor, essa vida agora, Senhor. Abraça essa vida agora em Teu nome santo e não larga mais, Jesus. Não larga mais. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Cura a nossa nação, Senhor. Cura as vidas que estão aí sendo afligidas por essa pandemia do coronavírus, essa doença Covid-19. Deus, eu intercedo pela nossa nação. Eu intercedo pelo vírus da corrupção. Oh Deus, temos visto e ouvido coisas esses dias que nos chega a dar nojo. Deus. Tem misericórdia da nossa nação, Deus. Eu sei que os Teus olhos estão aí. E Pai, que essas pessoas recebam a devida colheita, Deus, a seu tempo, porque é Tu que faz todas as coisas, Senhor. Tu sabes, ó Deus. Muito obrigado, querido, você que esteve conosco até agora. Começamos tarde e vamos terminar cedo. Eu atrasei um pouquinho por causa de condução. Hoje os 3 aplicativos que nós temos à disposição aqui para deslocamento, eu não consegui acioná-los. E a minha esposa teve que pedir daqui, aí foi aquele... Deus sabe como que é. E nós chegamos um pouquinho mais tarde, mas chegamos com a palavra de Deus. Eu quero falar com você, porque eu senti algo muito forte aqui. Oh, meu Deus. Tem o nosso WhatsApp aí.
Me chama no particular depois. Você que fez essa oração comigo. Eu quero te conhecer. Amém? O endereço da nossa igreja é Rua Benedito Lourenço, número 135, Jardim Vitória Régia, São José do Rio Preto. A nossa igreja é a ICUI, Igreja Cristã Universal Independente. Estamos à sua disposição, estamos aqui para lhe servir. Nós trabalhamos para o reino de Deus, servimos a você pelo reino de Deus. O que precisar, nos chame, querido, não fique só. Oi? Está na bio aí do Facebook, né? Então, está aí todo o endereço. Depois que terminar essa live, o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais uma vez um comentário com o nosso telefone aqui. Aí você vai ver aí nessa live aí, no vídeo que vai ficar, né, ativo. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o seu povo, não hoje só, mas eternamente. Amém.